Bom dia, meu povo. Bom dia, Zanza. Paz do Senhor, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia. A paz do Senhor. Bom dia, Graziela. A paz do Senhor, seja bem-vinda. Bom dia, Wênia. Bom dia, Poliana, seja bem-vinda. Bom dia, Camila, seja bem-vinda. Bom dia, Jenny, seja bem-vinda. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Fiel. Bom dia, irmã Tânia. Bom dia, Rani. Sejam bem-vindas. Nós chegamos ao 15º dia, gente. Bom dia, Vanderleia. Bom dia, Ramila. Paz do Senhor. Vocês têm noção do que é isso? 15 dias. Já podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Bom dia, Érica. Seja bem-vinda. Paz do Senhor. Bom dia, Nara. Paz do Senhor. Bora orar, meu povo? A gente vai tentar falar de umas coisinhas a mais hoje. Então precisamos adiantar. Bora orar? Pai, nós te louvamos, te damos graça por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para aprendermos com o Senhor. Senhor Espírito Santo, ativa a palavra de sabedoria em alto nível nesta manhã. Que a tua unção esteja presente de forma tão sobrenatural, tão real, capaz de passar através, Senhor, da tecnologia e chegar à casa dessa pessoa que nos ouve. Abre o nosso entendimento. Na autoridade, em nome de Jesus, eu repreendo toda a intenção do inimigo de impedir, Senhor, este conteúdo de ser absorvido, de distrair, de bloquear a nossa mente. Caiam por terra agora no nome de Jesus. Bom dia, Sandra, paz do Senhor. Bom dia, Nanda. Bom dia, Libiane. Glória a Jesus. Deus é bom. Quero te adorar. Bora lá? Nós estamos no 15º dia. Bom dia, Franciele. Estamos no 15º dia, gente. Chegamos no meio do mês. Não no sentido do meio de janeiro, que janeiro já é 19, né? Mas estamos aí a 4 dias a menos só. 15 dias. Oh, glória a Deus. Deus é bom, gente. Deus é muito bom. Lá no livro hoje, deixa eu baixar aqui. Lá no livro hoje, vocês estão me ouvindo bem, né? O tema no livro hoje é formado para fazer parte da família de Deus. Esse é o tema lá no livro hoje, que é o segundo propósito, né, de vida, né? O primeiro propósito é você foi criado para agradar a Deus. E o segundo, hoje, entramos lá, que trabalhou esses dias todinho essa parte do primeiro. E hoje começa então o segundo, que é você foi formado para fazer parte da família de Deus. Porém, todavia, hoje nós não vamos trabalhar nele. Por quê? Primeiro, para você ter um compromisso de leitura. Mas não só isso, vocês sabem que eu trago um pouco dele aqui. Ele vai falar muito do que a gente já falou um pouco, né? Desse relacionamento que Deus quer ter e dos passos para entrar na família, que é passar pela cruz e o batismo, né? Sentar à mesa do Senhor. Como o público aqui, a maioria, e eu creio que quase todos. Gente, tem uma aqui que segue todo dia que ainda não se decidiu. Cremos que até o final dessa live Jesus faz a obra, hein? Então, como a maioria aqui já aceitou Jesus, nós não vamos falar desse tema aqui hoje, mas eu quero que você leia, tá bom? Tem muitos pontos interessantes, mas como eu disse pra vocês, a gente tem muita coisa que eu vi que 40 dias seria pouco, né? E antes eu quero só pincelar sobre o tema, né? Pra que a gente não ignore totalmente, caso tenha alguém que não passou. Deixa eu falar isso aqui pra você. Se você não aceitou Jesus ainda,
Você pode ser bonzinho, você pode distribuir cesta básica, você pode nunca ter ferido ninguém. Você ainda não faz parte da família de Deus, tá bom? A condição, o primeiro passo para você se tornar filho de Deus é aceitar Jesus. É o primeiro passo, não tem outro jeito. Ok? Jesus diz que Ele é o caminho. Ele é o que nos conduz a Deus. Ele veio exatamente por isso, porque o pecado nos separou totalmente de Deus, nos dando apenas a condenação eterna. Tudo que nós merecíamos era apenas a condenação. Então, quando Jesus vem, Ele vem exatamente para assumir esse lugar de culpa. Alguém precisava morrer, então Jesus morre, ok? Não precisamos mais morrer em pecado e ir para o inferno, porque Jesus morreu comprando-nos com alto preço, que foi o teu sangue. Então, quando Adão pecou, Adão foi criado para ser filho. Mas quando Adão pecou, houve essa desconexão que desconectou toda a humanidade. Ok? Então, Jesus vem para fazer o quê? Essa ponte de nos ligar de novo a Deus. Então, sem Jesus, não tem como você ser filho. Você pode falar que é filho, pode falar que Jesus mora no seu coração, mas é você mentindo para você mesmo, tá bom? Para se convencer. Então, não existe outro caminho. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Ok? Qualquer outra coisa é atalho que não vai te levar a Deus, que vai te enganar por um tempo, que vai fazer você achar que tá tudo bem porque você tá praticando alguma coisa, né, boa, né, algum nível de oração, de leitura da Bíblia, mas sem confessar Jesus como seu Salvador, não tem como fazer parte da família de Deus. Ponto número 1. E o batismo? O batismo é a revelação, a consumação dessa decisão que você tomou. É como aliança, você casa primeiro para depois usar a aliança. A aliança é um símbolo, né, de relacionamento, onde alguém olha e já sabe, é noivo ou é casado, dependendo da mão que está. Entendeu? Então, sem esses passos, não tem como ser filho de Deus. Ah, mas eu não quero ser crente. Então, é isso aí. Sem passar pela cruz, não tem outro caminho. Tudo bem até aqui, gente? Eu quero fazer uma apanhada aqui com vocês. Se prepare para vocês tentar pegar o máximo. Os anteriores aqui eu só vou pincelar os títulos para mim ir para o ponto de hoje, porque eu quero acelerar esse negócio para conseguir entregar tudo antes dos 40 dias. Quem está comigo aí, diga amém, mostra que está vivo. Vocês entenderam, né? Quero aprender a ser filho. Primeiro passo, aceitar Jesus. Só que o problema da igreja é que todo mundo parou nesse primeiro passo. Aceitei Jesus e acabou. E não, tem uns passinhos a mais para me conhecer o Pai, tá bom? Não adianta você ser filho porque você passou aí pela cruz, né? Jesus te comprou com o sangue dele, mas aí você passa a vida cristã todinha sem conhecer o Pai. Então você não tem transformação de vida. Você não desfruta dos privilégios dessa filiação. Olha, gente, Hillary por aqui. Seja bem-vinda, Pai do Senhor. Glória. Bora lá, então. Tudo bem até aqui, né? Bom dia, Ilza. Bora lá. Primeira coisa que nós vamos falar hoje, que eu vou só pincelar, tá bom? Para aprofundar quando eu for aprofundar, eu vou falar para vocês. O seu propósito, eu vou pincelar porque em outros temas a gente já falou. O seu propósito vai requerer um tempo de preparação, tá bom? O seu propósito vai requerer um tempo de preparação. E quando nós falamos que propósito leva tempo, de certa forma nós entramos aqui, falei com vocês que Moisés, né, levou ali 80 anos de preparação e tal. Existe essa questão do preparo, onde parece que está demorando, porque você não está pronta, Deus está te preparando. Mas eu quero frisar aqui, então a nível só de frisar para que a gente não pule isso aqui, que dependendo da área que o seu propósito tem a ver ali, você precisa aprimorar o seu talento. Vocês lembram que o talento de vocês está embutido no propósito? Está incluído no propósito? Vocês lembram disso? Só que todo talento, gente, precisa de
lapidação. Até o diamante, gente, o diamante bruto, ele é valiosíssimo. Pensa, é uma pedra preciosa, a natureza fez. Mas para ir para o mercado, para atrair os compradores, ele vai ser lapidado, ele vai passar por um processo. O ouro é ouro, mas ele vai para o forno, para o fogo, para ele ser preparado, purificado. Vocês estão entendendo? Então, o propósito depende, na verdade, requer um tempo de preparação. Existe o tempo de preparação, que a gente falou bastante, que é esse tempo que parece que está demorando, que é Deus te preparando. Eu acho que isso está claro para vocês, tá bom? Mas também eu quero que você foque que existe um tempo do seu preparo para o propósito, ok? A gente já deu alguns exemplos ao longo das lives, mas exemplo, vamos imaginar que seu filho vai ser jogador de futebol, quer ser jogador de futebol. Ele joga bem desde criancinha. Ele nunca vai chegar a um grande time sem passar pela escola. Ele precisa passar por uma escolinha, ele precisa ser treinado. E mesmo depois que entra no time, você sabe que os jogadores têm dias de treinamento. Então, você precisa entender que todo dia você precisa ter pelo menos, gente, alguns minutos, uns 30 minutinhos, que você faça algo que te treine melhor no seu propósito. Vocês estão entendendo? Então, nem que seja minutos, 20 minutos, 30 minutinhos por dia, você precisa entender isso, que você tem que ter o tempo de preparo. Para quê? Para você ser bom naquilo. Você precisa ser excelente, você precisa ser especialista naquilo, senão você não vai ser o melhor. Sem se dedicar, a nossa geração, ela está na fase do resumo de tudo. Todo mundo conhece um pouco de tudo. Até porque com o avanço das redes sociais, a gente encontra vídeos pequenos sobre qualquer tema. Saber superficialmente sobre qualquer tema, a nível de que quando você está numa roda de amigos, alguém fala e você não fica perdido sobre o assunto, você entende um pouquinho, é legal. Mas você precisa se aprofundar em algo. Ah, vou me aprofundar em qualquer coisa. Não, por isso você precisa descobrir seu propósito, para você não perder o seu tempo. Aquilo tem que ter a ver, né? Tem que ter a ver com o propósito de Deus na sua vida. Tudo bem até aí? Outro ponto que eu quero falar com vocês, pincelando também. O seu propósito enfrentará momentos de insignificância. Tá bom? Seu propósito enfrentará momentos de insignificância. E é necessário. Nesse tempo de insignificância também vai acontecer ali o preparo, você também estará sendo preparado. E aí junta também que o seu propósito vai requerer um tempo de isolamento. Os dois estão meio atrelados ali, tá bom? Momento de insignificância, momento de isolamento. Então, 7 fatos, eu vou só pincelar mesmo, sobre o momento de insignificância. Você pode ficar isolado espiritualmente, porque alguém que trabalhava com você na obra de Deus abandonou, lembra? Eu já falei sobre isso, né? Que existem pessoas que vão acompanhar o seu propósito até certo tempo. Falei, acredito que foi ontem sobre isso. 2, você pode experimentar um isolamento social e a perda do respeito da comunidade. Gente, eu já passei por isso e dói muito. Meu Deus, como dói. Tá bom? Mas é necessário. É necessário, faz parte do seu crescimento, do que Deus quer te separar. Um ponto simples que vai ficar fácil para vocês entenderem: quando você aceitou Jesus, se você não nasceu no berço evangélico e você cresceu no mundo, quando você aceitou Jesus, você experimentou isso aqui em um nível, né? Esse isolamento aí social, a perca, não do respeito, mas de pessoas, porque você convivia com pessoas que antes iam em balada, bebia e etc. E você tem que romper. E às vezes são amizades da infância, amizades que, né, são de décadas, e aí você tem que romper aquilo, e às vezes não é nem porque você vai impor para romper, mas não condiz mais, sua presença incomoda o outro, então vai ter um rompimento. Terceiro, você pode, na verdade, enfrentar a falência financeira. O isolamento e a perda de tudo,
lhe trazia segurança em sua vida. E isso nós vemos que aconteceu com Jó. Jó já é temente, fiel, justo, reto, sendo rico. Ele já é. O cara oferecia sacrifício em prol dos filhos. Caso os meninos pequem, segurança, eu vou logo sacrificar aqui logo. Então ele era alguém que era temente e rico. Quando Deus dá testemunho de Jó, Jó estando na bonância. Porém, quando Jó perde tudo, passa por tudo que você viu, quando chega no finalzinho, o que ele vai falar? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Então, porque esse momento de abundância traz segurança. E muitas das vezes, para que você seja treinado para a sua segurança ser Deus, Deus vai permitir percas, ok? Deus vai permitir crises. Todo mundo vai passar pela crise por causa do propósito? Não, mas a grande maioria sim. Tá bom? Porque, já falei para vocês, o dinheiro é o termômetro pelo qual Deus vai medir a nossa confiança, a nossa entrega, a nossa dependência dele, ok? Então, é um dos meios que geralmente a maioria das pessoas passam algum tipo de crise nessa área, que é Deus forjando em nós essa segurança. A gente tirar a segurança do que a gente tinha, porque o dinheiro traz um certo nível de segurança, ok? É tirar a segurança daquilo que a gente tinha, que eu podia comprar, que eu podia resolver, e colocar em Deus e depender de Deus. Então, no momento que Deus quer treinar isso em mim, Ele pode permitir sim uma crise financeira. Quarto, os momentos mudarão, e isso aqui é legal. A crise veio, o tempo de isolamento veio, o tempo de perca de amigos veio, mas esse momento não dura para sempre. Ele muda, né? E o Senhor virou o cativeiro de Jó. E é lindo que a Bíblia diz que é enquanto ele orava pelos seus amigos. Vocês sabem por que o Senhor virou o cativeiro de Jó justamente quando ele orava pelos amigos? Vocês já pararam para analisar sobre isso? Por que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Lembrando quem eram os amigos, né? Os amigos são aqueles que estavam acusando que o motivo da aprovação de Jó era que ele roubava órfãos, roubava as viúvas, né? Que ele era injusto. Criticaram, na verdade, julgaram ele, que aquilo seria um castigo. Deus jamais faria aquilo com uma pessoa certa, com uma pessoa boa, né? Então são os amigos que acusaram ele de tudo que você puder imaginar. Exatamente. Perdão. Quando você está na defensiva, quando você está se justificando, você está se defendendo. Se você está se justificando e está se defendendo, você está magoado. Grave isso. Se você está se justificando, se defendendo, você está magoado, ferido. E Jó tinha todos os motivos. Mas quando Jó se põe a orar, não cabe oração e mágoa ao mesmo tempo. Assim como não cabe gratidão e infelicidade. Ok? Então, se eu me ponho a orar por alguém que me feriu, a primeira coisa que eu começo a sentir pela pessoa é empatia. E quando eu começo a sentir empatia, misericórdia, eu vou ficando branda, entendendo que ela fez algo comigo, mas ela não merece um castigo. Ela fez por causa das demandas dele. E quando eu faço isso, no meu coração não tem sentimento de vingança. E resposta de Deus, gente, só virá quando o seu coração estiver alinhado com a palavra. Enquanto o seu coração quiser justiça, enquanto o seu coração quiser vingança, Deus não vai fazer na vida do outro. Deus não vai tratar o outro. Porque o que importa para Deus não é a mera justiça que vai acontecer aqui na terra. E você se sentir, né? Ah, Deus é na minha vida, viu o que Deus fez, Deus provou que era comigo. Não. O que importa para Deus é que você chegue no céu. Entenda isso aqui. Deixa eu falar um pouquinho disso. Alguém te feriu muito, 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 te lesou demais, te marcou demais. E você tá chateado, tá triste, com toda a razão. Você foi ferido. E você quer a justiça de Deus. Você fica se questionando por que para o ofensor tudo dá certo e para você não dá.
Se Deus faz alguma coisa, permite alguma coisa com essa pessoa, você vai ter vanglória, você vai ter um coração vingativo, você vai sentir prazer na dor do outro, e isso não é cristão. Não tem jeito, você pode ser o mais espiritual que for. Se o coração não tivesse sido tratado, se o perdão não tivesse sido liberado, quando a justiça de Deus chegar, quando algo dá muito ruim para o outro, para o ofensor, você vai se sentir vingado. E o Senhor diz que dele é a vingança. Então o que Deus faz primeiro? Deus trata nosso coração. Porque o mais importante para Deus não é uma vingança para que você se sinta vingado e grite aos quatro ventos que Deus é na sua vida e olha, fulano me humilhou, olha quem está passando agora. Não. O mais importante para Deus é que você chegue ao céu. Ok? Então quando você perdoa e você entende que o caminho do perdão é orar por quem te feriu, quando você perdoa, Deus pode, vai levar um tempinho, mas Deus pode, se a outra pessoa não se arrepender, permitir algo na vida da pessoa. Nesse momento, ela talvez tenha consciência, mas as pessoas que acompanharam o processo verão. Fulano, você viu o que aconteceu com fulano, com ciclano? Lembra do que te fez? Só que você não sente a alegria. Olha como é difícil. Você não sentirá alegria. Você não sentirá prazer nisso. Então, você está salvo. Ok? Então, por isso que o Senhor não entra nessa questão antes do perdão ser liberado. Quinto, a persistência traz a recompensa. Sempre. Ok? E o momento de insignificância é quando eu vou mostrar persistência. Porque no momento de insignificância do meu propósito, eu quero desistir. Porque eu acho que não é o que Deus tem para mim. Eu começo a pensar, se está tão insignificante, não é o que Deus tem. Eu me equivoquei, eu errei. Mas quando eu vou persistir, eu vou ter uma recompensa. Ok? Sexto, Deus revela o propósito. Deus revela o propósito do momento. Ele te lembrará de todo o caminho a qual Ele mesmo te guiou pelo deserto. Está lá em Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 2. Então, Deus vai revelar o propósito do momento dentro do tempo da insignificância. Sétimo, seu próximo momento será um tempo de bênção. Então eu passo por todo o momento de insignificância, todas essas 6 fases anteriores, para o sétimo ser o próximo momento, o desvendar, não, a prática, né? A revelação do propósito, o cumprimento dele, ou seja, quando eu começo a colher. Por quê? Porque no todo o período da insignificância, no período da crise financeira, no período do isolamento social, no período que as pessoas me abandonaram, todo esse período eu permaneci. E porque eu permaneci, agora, sétimo, eu vou ter um tempo de bênção. Tá bom, gente? Tudo bem até aí? Hoje nós estamos aqui acelerando alguns tópicos para a gente poder dar tempo de entregar o máximo possível para vocês nesses 40 dias, né? Hoje, 15 dias hoje já, graças a Deus. O seu propósito também, próximo ponto, o seu propósito demandará tempo de espera. Você precisa aprender a esperar. Existem várias recompensas do tempo de espera, mas eu não vou falar de todas aqui, porque eu quero adiantar e ganhar tempo, né, para concluir o que veio no meu coração para entregar a vocês hoje, né? Então, dentro dessa espera existe recompensa e nós não sabemos esperar, gente, porque o momento que eu estou esperando, nem sempre na espera Deus está falando. Olha, o momento de espera, pelo contrário, Deus está calado. Mas o seu propósito passa por esse período de espera. Que você entenda isso. Aprender a esperar. E esperar traz descanso. E o Senhor só trabalha para aquele que nele espera, que nele descansa. Tá bom? Então aprenda a colocar a sua mente em modo de descanso. Como que eu coloco a minha mente em modo de descanso? Parando de pensar.
Quando você está pensando, você está ou no passado ou no futuro. Quando você está planejando, vou comprar, vou pagar, amanhã eu vou fazer isso, vou aquilo, futuro. Quando você está lembrando de algo que aconteceu, passado. Como que eu trago descanso para a mente? Vivendo hoje. E eu sempre dou um exemplo nas palestras que eu dou sobre o tema. Eu peço o pessoal para fazer um exercício ao vivo para eles perceberem como que naquele momento eles não pensam em nada. É exatamente você estar focado no que você está fazendo agora. O simples fato de você lavar a louça, sentindo a água, observando a espuma na sua mão, olhando para o objeto que você lava, aqueles momentozinhos são pequenos, você vai perceber que você não pensou em nada. Isso é viver o hoje. Então a maioria dos seres humanos não vivem hoje. E quando eu vivo hoje, eu coloco a mente em modo de espera. E a minha mente precisa estar no modo de espera, que vai trazer descanso para ela, porque é no descanso que eu vou receber criatividade, ideias, revelações, quando eu consigo calar a voz da minha mente, tá bom? Quando eu consigo... Aqui um exemplo fora do exercício para você entender. Quando sua amiga diz bem assim: menina, eu tenho um babado para te contar, você não tem noção. Você tá junto com ela. No momento que ela fala isso, a sua mente vai isso aqui, ó. Você não pensa em nada, porque a sua mente está no modo de espera. Ela para toda atividade para receber a fofoca. Ok? Já aconteceu isso com vocês? Tem uma novidade, uma coisa para contar e você fica, fala. Esse segundo que você fez o gente, incrível, eu tô falando com vocês e no segundo que eu fiz o eu não pensei em nada. Vocês entenderam? Então você precisa colocar a sua mente no modo de espera. Existem 13 recompensas, pelo menos aqui, em esperar em Deus, mas eu quero adiantar, então não vou falar muito não. Mas esperar lhe traz a verdade. Esperar vai trazer para você resultados favoráveis. Esperar vai revelar paciência. Esperar traz para você um tempo de aprendizado. Você aprende muito no período de espera, tá bom? Esperar vai revelar as verdadeiras intenções, porque nem sempre você consegue discernir a sua intenção de verdade, ou até mesmo a intenção do outro. Exemplo, vamos dar um exemplo de uma coisa que não existe mais hoje. Um casal de jovens namorando. A menina tem certeza das juras de amor do menino. E aí é quando ele começa a forçar, a adiantar o passo. E ela diz, não, nós vamos esperar até o casamento. Se nesse período ele fala bem assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir ser fiel. Eu tenho um caso que foi exatamente isso. A moça, tudo bem que ela já tinha vindo do mundo, vivida, mas ela estava no período de santidade, aceitou Jesus e tal. E o namorado, começou a pressioná-la. E aí ela falou, eu tô com medo dele me trair, porque ele também era vivido. E ele já deu a entender que não sabe se aguentará esperar. Ele vai me respeitar, não vai me forçar, mas ele não sabe se ele aguentará esperar. O que ele estava fazendo? Uma pressão psicológica. Olha, se você não fizer o que eu tô querendo, eu vou arrumar alguém que faça. O que aconteceu? Ela fez. O que aconteceu? 1 ano de casado, o casamento quase rompeu. Ela tem colhido, gente, sabe? Espinhos terríveis. Porque não esperou. Então, exemplo, nesse caso, quando você fala, não, a gente vai esperar, e a pessoa te ameaça, ou a pessoa te trai, a pessoa não aguenta esperar, você já entendeu que revelou a intenção do coração da pessoa. Ok? Um exemplo aqui bem fora, mas para que você entenda. Então, a espera, o tempo de espera vai revelar a intenção, tanto sua, no sentido de, será que era isso que eu queria mesmo? Gente, um exemplo. Como é que a gente compra hoje? Nós compramos por impulso ainda, né? Querendo ou não. Porque a gente compra por emoção. Raramente você compra no racional. Quando você joga pro racional, geralmente você desiste da compra. Como que a gente compra hoje? Online. A maior parte da compra é online. Se você viu a promoção e no calor da coisa comprou, você corre o risco de se arrepender depois. Mas se você coloca no carrinho de espera, você sabe o que eu faço agora? Eu fiz um grupo de eu e mim. Na verdade, eu tenho vários grupos de eu e eu, gente. Eu
tenho grupo de eu e eu sobre alguma coisa emocional, sobre rascunho, sobre a intenção de postar algo, ou até mesmo de plano. Eu vi um livro aqui que eu preciso ler. Eu tenho um eu e eu só para livro. Eu tenho quando eu estava na semente da igreja, então algumas coisas ardiantes eu colocava lá para quando chegasse o dia eu lembrasse. Eu tenho eu e eu para conteúdos para a família, porque eu sou líder do departamento de família, e por aí vai. Eu tenho vários grupos de eu e eu, mas tem ele é recente, eu criei ele, acredito que quase final do ano passado, novembro por aí, se não foi outubro, foi novembro. E esse grupo eu coloquei o nome de controle financeiro. Esse grupo eu comecei a jogar nele, porque era para mim me reeducar na anotação. Primeiro eu comecei a jogar nele as notas, os prints, né, a nota mesmo, gente, qual é o nome do negócio que dá? Que você comprou, esse é um comprovante. O comprovante pra lá com a legenda do que eu comprei, né? Comprei não sei o que, comprei não sei o que lá. Mas olha o que eu comecei a fazer. Eu comecei a ver uma coisa que chama a minha atenção. Eu pego o link do que eu quero comprar. Em vez de colocar no carrinho, que talvez eu não vou lembrar de qual site foi, eu não vou lembrar de voltar lá, eu pego o link, coloco nesse grupo e escrevo intenção de compra e revelo o que é. Aí eu tô pensando em comprar esse curso. Curso de quê? Curso disso, disso, disso. E coloco lá. Passa um tempo, vai passar a euforia. Entendeu? Vai passar a euforia da compra. Eu vou analisar aquilo ali. Por que eu ia comprar isso aqui, gente? Nada a ver. Não, é até legal, mas não agora. Entendeu? Então, passou o tempo da emoção, da euforia, eu coloquei ele aqui em modo de espera. Dias depois, quando eu vou olhar ali alguma coisa e vejo os links, não é o momento, não é legal, mas vamos para esse ano. Uma coisa legal, mas eu preciso me planejar melhor. E isso me ajudou no sentido de comprar sem pensar, ok? Então, é muito bom. Um monte de gente tem aqui também, né? Isso, ó, a Hilary falou que ela tem o grupo dela, ela, mas aí tá tudo embolado, porque ela manda sobre tudo, não dá certo. Eu tenho só de audiobook, livros que eu quero ouvir. Eu tenho de livros que eu quero comprar, então eu fiz ali um grupo de eu e eu para livros. Eu tenho assim, tudo quanto é projeto, eu faço um grupo de eu e eu. Então eu jogo pra lá. Quero eu vi um negócio legal, quero compartilhar, eu tenho que lembrar isso aqui depois. Eu jogo pra aquele assunto que eu preciso. E isso me ajudou a organizar, um modo de organizar. Porque hoje o que a gente mais tá na mão, gente, é o celular, não tem jeito, né? Você não anda com a agenda de papel na mão. Então, bloco de nota, eu observei que também me perdia, porque no bloco de nota ia sobre tudo. Então, com os grupos, vários grupos que tem eu e eu mesmo lá, tem separados assuntos que aí me ajudou a organizar, tá bom, gente? Tudo bem até aí, né? Vocês entenderam? Pincelei isso aqui, que o seu propósito vai passar pelo tempo de espera, ok? O seu propósito também vai passar pelo período de isolamento. Vai passar pelo período de isolamento. Você precisa entender isso, que faz parte. E é natural doer, porque nós naturalmente desejamos pessoas, mas seu propósito também passa por lá. Ok? Meia hora se passou, né? Quase meia hora. E nós falamos aqui, olha, de... Quantos pontos, hein? Foi um bocado, hein, gente? Falamos de um ponto do propósito, né? Que seria um dia, como a gente fez nos outros dias. 2, dentro deles discorremos algumas coisas. 3, olha como é que nós adiantamos. E 4. E agora, eu vou entrar no tema que eu queria entrar hoje. E aí a gente aprofunda nele mais um pouquinho. Tudo bem até aí? Olha pra vocês verem. Coisa simples, né? Uma coisa que eu aprendi, eu nunca sei tudo. Às vezes eu vejo algum tema de algo que eu quero comprar e eu fico bem assim, mas esse tema eu já domino, isso aqui eu já domino. E às vezes realmente a pessoa vai falando e eu conheço tudo que ela tá falando, mas uma palavra pode ser a chave para mudar em mim alguma coisa. E olha que interessante, o simples fato de eu falar com vocês do grupo, né, de eu falar aqui, citar que eu tenho os grupos temáticos, já ajudou vocês aí. Que bom, glória a Deus. Aleluia. Bora lá então. Pessoas serão designadas pelo inferno para distraí-lo, para desencorajá-lo,
para atrasar o seu desígnio, o seu propósito e desviá-lo dele. Esse é o tema principal. Pincelei tudo aquilo ali porque eu não queria... Porque de certa forma todos aqueles temas que eu falei para vocês agora, a gente entrou dentro de outros temas durante esses 14 dias anteriores. Mas é disso aqui que eu quero falar com vocês. Pessoas serão designadas pelo inferno para te distrair, para te desencorajar, simplesmente com o propósito de atrasar o seu propósito e te desviar dele. Por quê, gente? Por que o inferno vai se preocupar com isso? Você já entendeu? Porque o seu propósito tem a ver com resgate de pessoas. Seu propósito sempre vai ter a ver com pessoas. Ah, mas eu amo animal, meu sonho é ser veterinária. Tem gente ali, o animal tem dono. Você cuida de animal porque alguém levou lá, tá bom? Sempre tem. Seu propósito está alinhado com pessoas. Você não pode esquecer disso nunca. Então para de falar, eu prefiro lidar com bicho do que lidar com gente. Não, você é gente. Primeiro você tem que aprender a lidar com você mesmo. As suas demandas são complicadas, tá bom? Então, do jeito que o céu investe na sua vida, já falei com vocês o quanto que o reino investiu pesado em você e que morrer cedo demais é prejuízo para o céu, prejuízo para o reino. Da mesma forma, o reino das trevas também investe pesado. E qual é a intenção? A intenção é atrasar o seu propósito. Então, pessoas entrarão no seu caminho com a missão de te tirar da sua missão. A missão dele é te desmissionar. Existe essa palavra, gente? Ok? Então, a intenção dele é exatamente distraí-lo, desencorajá-lo, para atrasar e te desviar da rota. Ok? Aleluia? Então, você não vai ter uma caminhada desimpedida. Você não terá uma caminhada desimpedida. Deixa eu tentar fixar aqui. Sandra colocou o tema aí. Quem vai entrando agora já vai entender. Obrigada. Você não vai ter uma caminhada sem impedimentos. Você tem que entender isso. E os maiores impedimentos para você viver o seu propósito em essência serão pessoas sendo usadas, gente. Você não vai se abalar e desanimar com um passarinho, com um cachorro, com um copo quebrando sozinho, sabe? Sempre vai ter pessoas envolvidas. Pode observar. Sempre vai ter. Então, você precisa entender isso. Que pessoas serão usadas na intenção de distraí-lo. O apóstolo Paulo experimentou obstáculos, e esses obstáculos vêm de diversas formas. Ele diz em 2 Coríntios 11, versículo 23 a 27: em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um, porque tinha que dar só 39, vocês sabem disso. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, você achando que sua vida está difícil, né? 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite em um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas das vezes em fome, em sede, em jejum, muitas das vezes em frio e em nudez. Do que ele está falando? Que o seu propósito passará por momentos de impedimentos, com coisas para tentar te abater, te desanimar. Então você não vai, eu descobri meu propósito, e desde que eu descobri meu propósito, a vida está mais difícil, o inferno se levantou. Algumas pessoas, gente, falam que não há vantagem em se posicionar, porque começa a entrar em luta, e tudo que o inimigo quer é isso. Quer ver quando uma pessoa se dispõe a orar, fazer oração de guerra, jejuar, a casa dela vira um caos. Aí ela pensa, mas gente, estava tudo bem, só foi eu começar a orar, só comecei a jejuar, fulano ficou oprimido. Claro, primeira coisa,
o que tem em você incomoda o que tem no outro. Segundo, o inimigo se levanta na intenção de te constranger, de te intimidar para você parar, porque se você continuar ele perde. Então, se quando ele se levanta contra, você começa a pensar, só foi eu me posicionar e as coisas começaram a piorar, vou parar, é isso que ele quer. E conseguimos, gente. Missão cumprida, ele falando com os demoninhos dele, os diabinhos dele. Yes, ela não vai mais incomodar a gente, ele não vai mais incomodar a gente. Podemos seguir com o nosso plano. Então ele se levanta no início, quando isso aqui mudar na sua cabeça, tudo vai mudar. Quando o inferno se levanta, porque você se posicionou, porque você começou a orar, a jejuar, ler a Bíblia, descobrir seu propósito, executar seu propósito, e o inferno se levanta, entenda isso não como um ataque, mas como o diabo desesperado. Quando você olhar e... Pera lá. O inferno está desesperado. Acertei alguma coisa aqui, hein? O que eu acertei, Senhor? Tô na rota certa, tô no caminho certo. Por isso que a persistência faz parte do propósito. Porque se você resiste aqui, acabou pro inimigo. É fase, nada dura para sempre. É fase, vai passar. Então ele se levanta muito nesse início com o intuito de te desanimar, de você ficar intimidado, achar que não vale a pena, porque aí você não vai constranger, não vai trazer prejuízo pro inferno, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Então, o que você precisa entender é que o seu propósito você vai passar por momentos de diversidade. Porque pessoas serão designadas pelo inferno para te distrair, para te abater, né, te chatear, desanimar, simplesmente para atrasar e impedir o seu propósito, ok? Então Jesus esperou, ou seja, além de esperar, Jesus também passou por adversidades, nós sabemos disso. E nós temos na Bíblia diversos homens de Deus que passaram por isso. Nós precisamos entender o seguinte: existem pessoas que serão usadas pelo inimigo para tentar impedir o seu propósito especificamente, mas existe um coletivo aqui para você entender. Existem os inimigos da cruz. O seu propósito sempre, como ele está alinhado a pessoas e é sobre o reino, então o seu propósito é o propósito da cruz. Ah, mas o meu trabalho é com cristão já, então não é um trabalho para a salvação. É, gente. Lembra que eu já contei para vocês, quando Deus foi revelar, quando estava numa crise de identidade ministerial, ele revelou: eu te chamei para salvação de crentes. Ele não falou: eu te chamei para tratamento de crentes. Eu te chamei para salvação. Foi isso, essa palavra que ele usou. Então tudo que você faz no reino... Ah, eu trabalho com mulheres dentro da igreja, me encontrei ali, meu propósito está alinhado nisso, não tem a ver com isso aqui, eu não enfrentarei inimigos da cruz. Vai sim, porque a pessoa está na igreja e o diabo vai continuar lutando para tirar ela. Se o seu trabalho ajuda ela a se fortalecer, ajuda ela a ficar, ensina ela a conhecer mais o Senhor, você está trabalhando a favor da cruz e você vai encontrar inimigos da cruz. E olha isso, os inimigos da cruz, geralmente, os inimigos mesmo da cruz, eles são conhecidos, eles são globais, eles são influências, eles estão na política. Os inimigos, os grandes, eles estão nesses lugares, tá bom? E eles parecem estar em busca da verdade, e dizem que querem querem expor a hipocrisia da religião. Já ouviu isso em algum lugar? Então eles levam uma massa com eles porque eles se levantam por uma causa, por uma bandeira que aparentemente parece justa. Até porque se você está ferido com alguém na igreja, você... Rapaz, o que essa pessoa está falando aqui faz todo sentido, mas você está magoado. Não foi a igreja que te feriu, foi pessoas. A parte, lembra que eu falei pra vocês? Dentro da igreja imperfeita, existe a igreja perfeita. Ok? Então, sua meta, a meta desse, gente, eles entram, né, como se fosse
nessa meta de eu vou derrubar a hipocrisia da religião, dos falsos, dos não sei o que. Eles são nesses lugares que eu citei para vocês. Então eles parecem, na verdade, entretanto, não restauram os fracassados. Eles não vêm para restaurar, não curam as feridas, nem liberam aqueles que vivem nas drogas e no álcool. Quem faz isso aqui é a igreja. E o seu propósito já entendeu que está alinhado a pessoas, ou na verdade que é com pessoas, não é sobre você. Esses opositores são armas nas mãos de Satanás. E o que deixa triste, em tese, é que parece que o inferno ganhou um bocado do que estava no meio, não é? Para ir lá para fora. Gente, hoje com esse negócio de podcast, todos eles têm um argumento. Olha o argumento deles: eu conheço a verdade obscura da igreja porque eu vivi lá dentro. Então parece que eles estão numa causa realmente de defesa, de revelar o falso. Mas a bandeira que eles levantam, o movimento que eles vão fazer, não curam, não libertam das drogas. Pelo contrário, empurra mais as pessoas para esses lugares. Então, a meta desse pessoal é arruinar de qualquer jeito as coisas que vêm de Deus. A igreja, entenda isso aqui, gente. Eu espero que vocês estejam entendendo isso aqui. Você é um membro da igreja. A igreja é um corpo, então você é um membro importante do corpo. Se você, entenda, isso aqui está descendo agora. Se você não vive o seu propósito, a igreja está com uma parte, um membro, atrofiado, paralisado. E aí o corpo não flui perfeitamente. Aleluia! Lembra sempre que o propósito não tem a ver com você. Então vamos tentar agora tirar um pouquinho dessa questão do propósito, só no sentido do que é para mim individualmente, meu nome. Não. Você é um membro do corpo de Cristo. Tenta imaginar num corpo físico humano natural. Quando uma perna passa por uma paralisia, por exemplo, por causa do AVC, esse corpo não anda mais perfeitamente. Essa pessoa vai precisar de uma muleta para andar. Mas aí, quando o problema da perna é uma infecção, e aí passou para outra perna, essa pessoa vai ficar cadeirante. E dependendo do nível da infecção da bactéria, essa pessoa vai ter que amputar as pernas. Esse corpo está vivo, mas não está vivendo a plenitude do que ele foi criado para viver, porque membros importantíssimos de sustentação, de locomoção, foram paralisados. E o inferno, você tem que entender como está alinhado isso aqui. O inferno usa pessoas individuais para te perseguir, para te abater, para atrasar o seu propósito. Você acha que tem a ver com você? Não, gente, é um movimento dos inimigos da cruz. É maior, o seu propósito é maior do que você mesmo. Não é sobre você. Porque se eu sou um membro do corpo, 1, 2, 10 se levantou, eu paro, eu sou um membro, o corpo ficou deficiente, embora o cabeça seja perfeito. Esses dias a gente falou, foi na virada, vigília da virada, quando nós falamos sobre o corpo, eu dei esse exemplo. Acredito que vocês conheceram, ouviram falar do Steve Robson. Acho que é esse o nome, Steven. Ele foi um grande cientista. Ele era físico.
Ele teve uma doença que atrofiava todos os seus músculos. E ela foi crescendo, foi tomando cada vez mais parte do corpo, ao ponto de, na reta final da vida, o que ele ficou por muito tempo, foi a última coisa a paralisar, era o dedinho. Então ele tinha uma cadeira especial, motorizada, e aí com o dedo ele guiava o botãozinho ali para se guiar. A mente desse cara era brilhante, brilhante. O corpo paralisado, a mente brilhante. E quando você pesquisa sobre ele, vai falar que a doença dele atingia todo o corpo, menos a mente. Ele estava na cadeira assim, ele morreu, se eu não me engano, ano passado ou retrasado. Pensa em coisas que esse cara, quando descobriu, todo mundo achou que ele era louco e depois comprovou. Tem várias descobertas dele que o pessoal se levantou contra e depois da morte dele começaram a dizer ele tinha razão, ele estava certo. O cara foi conhecido como uma das mentes mais brilhantes, porém o corpo nunca soube o que é andar. Ele nunca fez um miojo. A vida paralisado na cadeira. Eu quero que você entenda isso aqui. A mente não pode ser atingida, porque quem é a cabeça da igreja? Cristo. A mente é perfeita, mas o corpo atrofiado não vai produzir. Oh, aleluia. Alguém está entendendo isso, gente? Então o seu propósito, ele é muito maior. E a intenção do inferno em te paralisar não tem a ver porque o que você vai fazer é muito especial sobre você, não. É porque o que você vai fazer faz parte do corpo, porque você está no corpo, vai trazer pessoas para Cristo. E o inferno tem ali os inimigos da cruz. E a intenção dos inimigos da cruz é arruinar qualquer coisa que venha de Deus. Então os inimigos da cruz, que tem uma elite aí bem grande, vai ganhando. Alguns dos nossos, gente, foram para o outro lado, encantados com a oferta, com o brilho do ouro. Oh, meu Deus! Alguns se infiltraram e você se chocou quando houve o escândalo, mas a grande verdade é que nunca esteve de verdade. Fazia parte dos inimigos da cruz e estavam dentro para poder chegar lá fora agora e denegrir. Vocês estão entendendo? Porque o foco aqui, gente, não é destruir você. Você é importante sim, mas você tem que entender que quando você morre, a vida não para. Olha pra você ver, gente. Os apóstolos, por exemplo, fizeram um trabalho extraordinário. Nós não chegaríamos ao conhecimento do Evangelho se não fosse a entrega deles. Mas eles não eram eternos, morreram. E o Evangelho não continuou sendo pregado? Então você está entendendo que não tem a ver comigo? Porque quando eu for embora, pessoas continuarão. E o meu desejo é que pessoas recebam do que eu tenho, não para fazer no nível do que eu tenho, mas para fazer maior, porque o reino precisa avançar. Então quando o inimigo quer me paralisar, não tem a ver apenas comigo, é porque me paralisando, eu vou deixar de ganhar almas para o reino, de curar pessoas no reino. Então ele contribui para que a causa da cruz, na visão dele, seja prejudicada, atrasada. Vocês entenderam agora que é muito maior do que a gente pode imaginar? O plano, vamos falar de propósito nesse sentido que você entenda. O propósito de Deus na vida de José, gente, não era ser governador. Não tinha a ver com José. O propósito de Deus na vida de José não era: vou honrar meu filho, ele foi humilhado tanto e agora eu vou colocar ele para quem viu ele na prova não ajudou, agora vai vir na bênção, vai se arrepender. O propósito de Deus na vida de José era salvar os descendentes que formaria a nação que ele prometeu a Abraão. E vai além. José sabia disso? Não. Dessa descendência vem o Salvador do mundo. Oh, aleluia! Quem via a história de José naquele momento pensava:
Deus é na vida desse cara. O propósito se limita a ele, não é porque o propósito é para pessoas. Agora olha que interessante, porque Deus projetou um plano para salvar o seu povo, os filhos de Jacó. Olha quantas nações foram salvas no tempo de fome. A Bíblia diz que nações do mundo inteiro vinham até o Egito para comprar, até que um dia também veio os irmãos de José. Porque quando você vive o seu propósito, oh aleluia, centenas e centenas de pessoas serão alcançadas que você não tem noção. Aleluia. Vocês estão entendendo? Que a causa é bem maior? A causa é bem maior. Então, em nome de Jesus, que hoje você se comprometa: Senhor, eu não serei um membro atrofiado do seu corpo. Vai ser a nossa frase. Nota aí, é a nossa frase de hoje. Eu não serei um membro atrofiado do corpo de Cristo. Não serei eu que vou paralisar o andamento desse corpo. Não serei eu que vou atrasar a produção, a produtividade. Não serei eu que irei atrasar a obra. Não serei eu. Eu vou ser o membro que vai funcionar. Oh, aleluia. Eu serei o ramo que vai frutificar. Se comprometa com isso, porque não tem a ver com você. É maior. É muito maior. Amém? Tudo bem até aí, gente? Oh, aleluia. Eu sinto papai aqui. Quando o inferno se levantar contra você no sentido de tentar te paralisar, lembre-se disso. Lembre-se disso. Não é só sobre você, é porque você parando é um membro atrofiado, prejudica toda a causa. Toda a causa. Oh, glória. E quando você pensar nisso, você vai parar de ser mais egoísta, sabe? Ai, que ninguém me ama. Ai, que ninguém me dá oportunidade. Ai, que todo mundo me persegue. Ai, a gente tá muito mimizento. Ai, a gente tá demais. Tá faltando a maturidade para nós entendermos a causa. Gente, tenta imaginar. Eu li aqui 2 Coríntios 11 para vocês. Tenta imaginar se Paulo fosse como os crentes de hoje. Porque a nossa visão de Deus na nossa vida é só tudo ir bem. Abriu porta, Deus é na minha vida. Comprei o carro, Deus é na minha vida. Mas aí o carro quebrou e Deus, onde tu estás? E desanima e se abate porque o carro quebrou. Oh, meu Deus! Não passou por uma chicotadinha. Uma. Cara, as pessoas desviam hoje porque alguém falou mal dele. Eu saí, eu parei, porque falando me perseguia. Perseguia como? Falava mal de mim. Falava que eu era feia. E daí? O problema é na visão dele, gente. É uma demanda dele, você tem que entender isso. O que o outro fala de você é uma demanda dele. Ou ele está endemoniado, ou ele é um ferido que não foi curado. E se ele é um ferido que não foi curado, ele derrama sangue. É o que ele vai espirrar. Se a ferida está purulenta, ele vai espirrar o quem você é. Se a ferida dele é purulenta, o que ele vai espirrar em você, gente? Perfume? Aroma suave? Cheiro agradável? Lembra? Já pocou uma espinha de alguém, aquelas bem madurona? É impossível, não vir em você. Você tá entendendo? Então, quando eu entendo que é uma demanda do outro, não me paralisa. Porque a estratégia do inferno é eu perder o foco, me distrair. Porque eu vou ficar magoado com pessoas e eu vou deixar de produzir no corpo de Cristo. Eu vou ficar ferido com pessoas e eu vou paralisar o propósito que o Senhor me confiou. Olha um detalhe, eu lembro que foi nessa época que o Senhor me atentou muito sobre isso. O nosso olhar sempre está focado, dá mais atenção à perseguição, ao negativo do que ao bom. E eu me lembro que uma vez eu estava grávida e descobri que umas 2 pessoas não gostavam de mim. E grávida, os hormônios da flor da pele, aí eu chorei, porque, Senhor?
Chorei muito, chorei de boca aberta, gente. Um dia de tremer, assim. Eu tentava, sabe, uma aproximação, puxar um assunto, uma conquista, não conseguia nada. Até que eu soube, né, que houve um comentário e a palavra era de ódio. Eu odeio a Viviane. E aí, quando essa palavra chegou pra mim, que é de ódio, eu fui perguntar ao Senhor, por que, Senhor, que me odeia? Por quê? E eu me lembro, gente, acredito que por causa da gravidez, o Senhor entendendo que os hormônios da flor da pele, ele falou, vou ter que dar uma atenção nessa menina aqui agora, né, coitada, vou olhar pra ela agora. E aí o Senhor bradou comigo na minha cozinha, ele disse bem assim, filha, elas te odeiam porque não te conhecem. Algum dia elas já sentaram à sua mesa e desse jeito, gente, tomaram um café com você, conheceram a sua história. Só te odeia quem não te conhece. Gente, aquilo ali, meu Deus, que dia foi aquele? Sabe quando você... Ele falou, olha pra quem senta na sua mesa, como é que te tratam. Olha. E aí eu comecei a lembrar, gente, quem tinha acesso, quem vinha, quem conversava. O que essas pessoas falam de você, filha? O número dos que te elogiam é maior do que os que te criticam. O número dos que falam que te amam é maior. São duas pessoas. Uma falou que não gosta, a outra falou que odeia. Então o ódio é que tem uma pessoa. Uma pessoa te odeia. Mas olha ao redor, gente. E eu sozinha, eu sentei no chão. E aí para levantar já viu, né? Um barrigão. Porque eu não tive força em mim. E naquele dia o Espírito Santo trouxe a mim. Olha para os famosos. Eles têm milhares de comentários. A justificativa deles, quando eles vão falar, postar sobre ou falar em altar ou gravar um vídeo é: gente, obrigada, eu não tenho tempo de responder todo mundo, é muita mensagem, meu Deus, eu não consigo, tá bom, porque é muita gente, eu não tenho tempo mesmo. 1000 comentários dizendo: você é uma bênção, sua pregação mudou minha vida, o seu louvor me edificou, eu estava à beira do suicídio quando eu ouvi sua música, aí eu desisti, eu não sei o que, sua pregação restaurou meu casamento. Milhares de comentários. Um comentário no meio: falso profeta. Um comentário no meio: mercenário. Aquele comentário tem a atenção do famoso que não tem tempo. Foi nesse dia que ele me trouxe isso. Era um. Para os milhares que estão dizendo: eu te amo, eu te admiro, eu oro por você, o que você fez me ajudou de alguma forma, ele não tem tempo de curtir, que dirá de responder. Mas um no meio de milhares diz: você não é de verdade, você é falso, você cobra para pregar, você é isso. Aí ele vai responder: você me conhece, e demanda. Gente, eu já vi eles escorrer em resposta. Aí o outro fala e ele responde de novo. Por que é que quem fere, por que é que quem critica tem o privilégio da sua atenção? E quem te ama não tem esse privilégio, gente. Por que é que tem 10 te dizendo: vai, você consegue, vai dar certo, Deus é na sua vida? Aí vem um e fala: vai dar certo não, hein? Você canta horrível, hein? Ridícula essa voz, esquece. Aí você: ai, gente, não vou cantar mais não, porque fulano falou que eu não canto nada. Oh, meu Deus, olha pra você ver, os 10 te dizendo: vai, você canta muito, você faz bem, você... Não vai pela maioria que está te funcionando. Então a nossa mente está inclinado a olhar, gente, a dificuldade, as críticas, os que odeiam. Fala pra mim, isso precisa de libertação, não? Precisa de cura nisso. Deus está falando com alguém? Porque aqui está muito forte. Aleluia. Eu quero acelerar aqui. 7 conselhos importantes para enfrentar os inimigos da cruz. Que agora você já entendeu que não é sobre você, é os inimigos da cruz. Tá bom? 7 conselhos
importantes para enfrentar os inimigos da cruz. 1. Tornar-se consciente, alerta e articulado quanto à sua posição como cristão, quanto aos seus direitos e à sua fé. 1 Pedro 3,15 vai dizer: antes santificai a Cristo como Senhor em nosso coração e estai firmes, sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então a resposta, primeiro, eu preciso estar consciente, eu preciso ser articulado, conhecer meus direitos e também a fé, mas a minha resposta é branda e em mansidão. Ok? Segundo conselho para enfrentar os inimigos da cruz: ser forte, permanecer sem medo e recusar-se a ser intimidado. Deixa eu gravar aqui que eu tenho que gravar para mim mesmo, gente. Porque ou vontade, viu, às vezes de dar uma sumidinha por aí, né? Ser forte, permanecer sem medo e recusar-se a ser intimidado. Aleluia. 1 Pedro 3,14 vai dizer: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Você não precisa temer. Terceiro conselho importante para aprender a lidar com os inimigos da cruz: depender inteiramente da capacidade do Espírito Santo de governar de forma poderosa a sua vida. Terceiro conselho: depender inteiramente da capacidade do Espírito Santo para governar de forma poderosa a sua vida. Está lá em Lucas 12, versículo 11 ao 12. Versículo grande, não vou ler não. Quarto conselho para lidar com os inimigos da cruz: fazer oração em concordância com outros cristãos. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Isso aqui, gente, é um poder extraordinário, tá? Mas um dia a gente fala sobre esse poder. Mateus 18 a 20. Então, fazer oração pelas causas do reino. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Os inimigos do reino, eles têm mídia. Olha isso aqui, ó. Eles influenciam congressistas, intimidam presidentes, dão suporte às manifestações homossexuais, incentivam o aborto, trabalham dia e noite para desviar os ministros da pregação do evangelho. Essas são as influências que devem ser combatidas por meio da oração diária. Vocês estão entendendo como é que eles atuam? Enquanto você fica aí só no seu mundinho, orando só para Deus te dar um carro novo, uma casa nova. Essa oração rasa. Então a igreja precisa se unir em oração contra essas influências. Nos congressos, na política, você pode odiar a política, mas as leis são eles que formam. Se a gente não tiver o Senhor tendo misericórdia para bloquear algumas coisas lá, nós já Cova do Leão voltava, Arena, né? Voltava, gente. Já estão declarando ódio a cristãos e a gente vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo, brigando entre nós. Enquanto nós estamos brigando entre nós, os opositores da cruz estão avançando. Oh, meu Deus! Porque enquanto eu brigo com você, eu me distraio e não vejo o inimigo vindo. Enquanto eu me perco minha energia com você, eu fico cansada. Eu fico cansado. Eu penso em parar. Eu fico abatido porque eu estou aqui perdendo força entre nós. Em nome de Jesus, vamos se unir em oração pelas causas do reino, entendendo que reino não é a sua placa. Reino não tem placa, gente. Reino é reino. Aleluia. Nós somos um único exército,
O que muda aqui é que tem endereços de quartéis diferentes. O meu quartel tem uma placa, o seu quartel tem uma placa, mas quando há uma guerra, todos, Jesus, isso é forte, todos os quartéis se unem por uma causa, a causa do reino, porque a causa é para a nação. Aleluia! Tá na hora da gente parar de brigar entre nós, de brigar por bobeira. A gente briga entre nós, entre placa e placa, e dentro da própria placa, entre membros e membros, e vamos perdendo força, e o inimigo ganhando terreno. Olha como o Brasil está lotado de igreja. Olha como o Brasil está lotado de igreja, e a maioria dos crentes não conhece o Pai. A maioria dos crentes, tem muita gente que não é batizada com o Espírito Santo, que é o beabá, gente, o básico. Não andam em poder, não creem que Deus pode fazer coisas que você fica vendo, como que você não crê que Deus pode fazer isso aqui? Uma coisa pequena. Tem medo de demônios, medo de macumba. E aqui é o básico. Não dá uma revolta em você não, crente? Vai ser tanto de igreja, a gente não vê a nação sendo mudada. Quando você olha a história do avivamento, o avivamento chegava em uma região e a história na sociedade mudava. O avivamento nas Ilhas Frígias, a história do avivamento lá conta que derrubou a corrupção. Ah, meu Deus! Derrubou a corrupção. Eles viviam da pesca e não estava tendo peixe. Depois do avivamento, os peixes voltaram. Aleluia! Mudou o clima, estava em grande seca, não se plantava, não conseguia colher. Começou a ter chuva, que mudou o que? A finança. Como que a gente pode ter uma igreja atropelando a outra e o crime continua crescendo? Como se, gente, é o diabo avançando sem encontrar nenhum obstáculo para frear. O diabo deveria olhar para a igreja e ter medo. Eu quero entrar naquele lugar ali, mas tem muito impedimento ali, nós vamos ter trabalho aqui. Mas ele entra sem medo. Tem matado os nossos jovens, tem matado as nossas crianças, e a igreja adormecida, pensando só em carro e casa. Isso tem que trazer uma revolta santa em você. Como que você anda em poder? O Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E como podemos ter igreja a cada esquina? Gente, tem rua que eu fui ministrar, em lugares que eu fui ministrar, que era a igreja colada uma na outra, a igreja de frente. Eu ficava, gente, como é que é um culto aqui no domingo? Com todas abertas. A questão do som. Como que podemos ter igreja uma do lado da outra e o inferno continuar avançando, sendo que o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam? O que significa isso? Uma igreja que ataca, porque porta quem fecha, quem quer se defender. Mas nem com eles fechando não resiste, seria derrubado. É isso que o Senhor está falando. Por quê? Porque quando ele está se despedindo, quando chega o tempo dele ir, ele faz duas promessas. Está ligada a uma. Primeira, não vos deixarei órfão, vou voltar para vocês. Mas eu vou mandar o Consolador. O Pai vai mandar o Consolador. Vocês não estarão sozinhos. Mas dentro dessa ele faz outra. Ficai, até que vocês recebam poder. Então ele deixou a igreja com poder. Mas a igreja de hoje, gente, desconhece o poder por completo. Meu Deus. Porque até o abrir igreja mudou a intenção. Um dia eu fui me arrepender pela nação.
E eu comecei a me arrepender. Senhor, nos perdoe. Porque quando você vai arrepender pela nação, você tem que assumir a culpa, tá? Você vai, exemplo, orar em arrependimento pela nação. Você não pode falar, porque o fulano de tal é corrupto. Não, perdoe a nossa corrupção. Nós somos corruptos. É assim que você se arrepende. E aí, quando eu cheguei na igreja, meu Deus, que oração foi aquela? Marcou minha vida. Falei, Senhor, nos perdoe, porque o Senhor nos lotou de poder. E a gente começou a abrir igreja com os motivos errados. Começamos a abrir igreja para mostrar que a gente sabe. Começamos a abrir igreja porque eu não sei ser submisso ao pastor anterior, então eu vou abrir minha própria igreja. Começamos a abrir igreja porque queríamos ter uma renda, porque não deu certo em outro lugar e queria ter dinheiro. Começamos a abrir igreja para mostrar que eu também sei fazer. Nós abrimos igreja com tantas intenções erradas. Com tantas intenções erradas. E por isso começou uma briga entre nós, onde a minha igreja não pode visitar a sua, onde a minha igreja não apoia a sua, porque eu tenho medo de perder espaço, de perder membro, de alguém, meu membro, visitar você. Gente, a gente precisa acordar. Enquanto nós estamos abrindo igreja com intenção errada, lotamos o Brasil, não da igreja em poder, mas de um encontro social, um clubinho que se encontra no domingo. Isso me irrita. Que o Senhor te desperte, crente, que você seja mais um irritado, indignado com isso. Que você se torne mais um indignado com isso, com as causas do reino. Tente deixar indignados os inimigos da cruz avançando e a igreja. Sobre perder espaço. Eu me lembro que houve uma época e tudo mudou na minha igreja a partir disso. Houve uma época que veio um pessoal de uma outra igreja. A igreja com esse estilo mais jovem, né? E como tinha muito amigo lá, começou congregando conosco, visitar e levando os jovens da nossa igreja para lá. Alguns conheceram e começaram a visitar. E começou a me dar uma angústia, porque eles começaram em eventos, faltar o evento para falar que ia fazer uma coisa. A gente pegava mentira, porque graças a Deus, hoje toda mentira é revelada através dos stories, né? Eu tô passando mal, por isso que eu não fui. Alguém que você contava no trabalho. E aí vazava a foto que tava lá em outra igreja. E aquilo começou a me entristecer e me revoltar por dentro. Eu queria, colocar aquela lei de proibição, mas eu também não podia. E, gente, é incrível como o Espírito Santo me trata. Ele disse pra mim bem assim: filha, pensa numa mulher que tava assim, adormecida, só vai, a minha esposa pastor, né? Tô aqui porque tem que estar. E ele disse pra mim bem assim: filha, não se preocupe, não gaste sua energia com medo de perca. E eu tava perdendo muita energia, gente. Eu ficava horas elogiando histórias de todo mundo que faltou culto. Olha, foi na igreja, meu Deus, 3 semanas já, será que vai unir lá, meu pai? Ai, Jesus, de novo, o que eu faço? Aí eu comecei a querer a ideia. O que eles fazem lá de diferente? Vamos trazer pra cá, porque é nisso que a igreja começou, né? Eles fazem a dança tal, vamos trazer pra cá. Mas aí não casava com o que Deus chamou a gente. Vamos mudar o estilo, vamos mudar a cor da parede da igreja, vamos mudar as luzes. Não fica essa intenção, parece? Porque o moderno atrai. E eu estava entrando nessa vibe. Quando o Senhor falou comigo: para de perder energia aí. Foque na grama. Foque no pasto. Quando o rebanho tiver um pasto que sacia eles, eles podem andar e nunca mais sairão, porque não encontrarão o mesmo alimento em outro lugar. Gente. Subcantaré. E eu comecei a investir na palavra. O nosso povo hoje não gosta de visitar outro lugar. Não tem proibição. O nosso povo hoje tem dificuldade. Os líderes, a gente vai ter o evento e aí eles têm que convidar os pregadores. E aí eu recebi várias palavras dessa forma: tá difícil achar, porque o nosso padrão subiu demais.
A igreja não consegue ouvir alguém falando bobeira, gente. Ai, nem saí da live, Glória. A igreja não consegue. Se vem um pregador, algum departamento, alguém chamou um pregador e tal, ninguém conhecia muito, ele fala uma besteira, uma asneira, a igreja não recebe. Você tem noção do que é isso? Olha como a gente é insano em achar que o problema é a gente precisa brigar entre nós com medo de perca. Não, se tem nutriente ali, se tem alimento ali. Alguém pode ser atraído pela forma da música do outro lugar. Alguém pode ser atraído pelo nível do estilo do culto ser diferente. Mas quando chega... Não, gente, tá faltando um negócio aqui. Não tem a comida que eu tô acostumado. Eu tenho que continuar lá. Aleluia. Oh, aleluia. Vocês estão entendendo? Mas deixa eu correr. Quinto, nós estamos falando dos conselhos, 7 conselhos para enfrentar os inimigos da cruz. Quinto conselho: interceder, orar. E aqui dá até umas coceiras assim, ó. Pelo presidente, pelos congressistas e líderes de todas as nações, não só o nosso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3. Admoesto-vos, pois antes de tudo que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelo rei, que no nosso caso seria pelo presidente, e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, uma forma de você vencer o inimigo da cruz, os inimigos da cruz, é orar pelos que estão no governo. Porque lembra, os inimigos da cruz, eles vão influenciar os congressistas para ter leis favoráveis a eles, prejudiciais à igreja. Você tem que se alertar nisso. Gente, a gente não dá atenção a pequenas coisinhas porque ainda não está doendo em mim. Mas à medida que eu vou abrindo concessão aqui e ali, vai chegar uma hora que serão leis que vai ser literalmente de proibição. De Bíblia, de culto, de prisão. Já está acontecendo, aconteceu aos montes de prisão aos cristãos aqui no Brasil. Daqui a pouco podem achar que o único jeito de se livrar dessa erva daninha que impede o avanço dos propósitos deles é matando. E aí nessa hora você vai acordar, em vez de você se posicionar para orar por eles agora. Aleluia. Sexto, lembrar que Deus deseja que cada um desses inimigos tornem-se cristãos. Então nós precisamos orar pela salvação e conversão deles. Novas criaturas cheias de poder que vem do alto. É isso que Deus quer. E aí 1 Timóteo 2,4 vai dizer que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Segundo Pedro 3,9 vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Então você precisa orar pelo governo, mas também orar por esses que trabalham, pelos opositores da cruz, pelos inimigos da cruz, para que Jesus chegue com salvação a eles. Sétimo e último conselho: esperar que a sua fé produza mudança. Sua fé funciona. Por isso você pode apreciar muitos milagres, como os que estão descritos em Atos. O perseguidor da igreja primitiva era Saulo. Ele estava presente quando Estevão foi apedrejado e consentiu com a morte deste. Saulo era um destruidor. Saulo assolava a igreja, entretanto, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e cerrando na prisão. E aí, vamos lá. Não se juntou o corpo de Cristo? Quando Jesus salva um desses, gente, quando Jesus salva um desses, o estrago no inferno é grande.
Quando Jesus salva alguém que influencia para o lado das trevas, e Jesus salva, ele vem acabando com tudo, gente. Acabando com tudo. A Ana Mendes, eu acredito que é esse o nome dela. Ela assim, ela tem vários livros sobre libertação. Foi uma autoridade nessa linha de libertação extraordinária. Libertação não só pessoais, mas a nações. Havia propósito que Deus mandava ela e a equipe dela subir no Monte Everest para destronar espíritos ali na região. Mas onde ela estava antes, lá do outro lado, foi uma deles. Trabalhou com satanistas. Então ela conhecia o outro lado. Quando ela se converte e conhece o poder de Deus, o que ela vira? Caçadora de demônios. Oh, glória. Então quando Jesus salva um desses, gente, o inferno perde muito. E nós não conseguiremos alcançá-los com o nosso reposto de debate sobre o que eles estão falando. Mas orando, principalmente orando. Gente, eu tenho... Lembra? Esses inimigos, o inferno vai levantar pessoas para te abater, né? No intuito de te atrasar, de paralisar. Mas também, lembra lá? Tá aqui, ó. Para te distrair. E eu preciso te entregar 6 chaves para ajudar a manter o foco. Entrega ou não? 7h26. Esperar vocês falarem se eu entrego hoje ou não. Geralmente amanhã é outro tema, né? 6 chaves para te ajudar a manter o foco em seu propósito quando alguém próximo a você ameaçá-lo desviar do seu propósito. E aí, entrega ou não entrega? Vocês que mandam. No final, se vocês não estão aqui, não tem como entregar, né? Ó, glória. Vocês são fominha, hein? Gente, esse pessoal fominha aqui tem que estar no Oi Filha, cara. Porque um dos segredos da manifestação do poder de Deus é a gente com fome, querendo mais de Deus. Tá bom? Preciso de vocês com essa fome lá. Então bora. Todo mundo entrega tudo. Fala Deus sim, entrega tudo. Ok. Bora lá então? 6 chaves importantes para ajudá-lo a manter o foco em seu propósito quando alguém próximo a você ameaça desviá-lo. Número 1. Lembre-se que o seu propósito de Deus, o seu desígnio de Deus para a sua vida é permanente e não pode ser alterado por aqueles que não entendem. Então, lembrar que o propósito de Deus para a sua vida é permanente. Ele tem um propósito, é permanente. E esse propósito não pode ser alterado por aqueles que não o entendem. Então, os negócios que eu queria falar, mas não dá para falar aqui, gente. Anotaram aí? Segundo, passe mais tempo em um lugar reservado, ouvindo o Espírito Santo, do que sentado à mesa com outros, ouvindo insultos e afrontas. Eita! Já falamos disso aqui, né? Aleluia! Bora lá? Primeiro, repetindo, lembrar que o propósito de Deus para a sua vida é permanente, não pode ser alterado por aqueles que não entendem. Segundo, passar mais tempo com o Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo, do que sentado à mesa ouvindo insultos e críticas, porque isso vai te desanimar. Terceiro, lembre o sonho que Deus colocou em seu coração. José assim o fez. Deus colocou o sonho e ele atentou a isso. E conseguir ver a mão de Deus até mesmo diante da dificuldade. Então lembrar que quem colocou o sonho em seu coração foi Deus. José lembrou disso.
e conseguiu ver a mão de Deus até nos momentos de dificuldade. Eu acho lindo quando a Bíblia diz bem assim, ó, e o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. Então ele não deixou de ver a mão de Deus ali. Orarei. Me lembra, mas eu orarei sim. Quarto, busque intercessores santos. Você já achou alguns aqui? Quem? Esse pessoal fominha que tá aqui nesses dias, gente. Gente, quem acorda 5h40 pra estar aqui 5h59, não é normal não. Não é normal não. Então começa a pegar um nome que vamos ser parceiro de oração. Vamos guerrear junto. Junto com gente doida igual você. Quem tá dormindo tá na naturalidade. Tá entendendo? Então, busque intercessores santos, maduros e com compaixão. E aqui tá falando, no caso, quando você vai buscar intercessor, é você também ter, que aqui eu tô falando da unidade, mas é você ter cobertura. Alguém que ora por você, que vai ser o intercessor, mas é alguém que de verdade tem mais do que você. É alguém que é maduro, é alguém que tem compaixão, alguém que te ama, alguém que vai assumir ali a sua causa. Você precisa ter gente que ora por você, todo mundo precisa, tá bom? Você pode ser o maior de todos, você precisa de alguém intercedendo por sua vida. Ok? Quinto, saia de perto das pessoas erradas. Lembre-se de Sansão, que foi cegado, dele é forte, hein? Por permitir que pessoa errada se aproximasse dele. Na verdade, Sansão deitava no colo, né, do diabinho. O diabinho fazendo cafuné. Oi, Sansão, conta-me seu segredo. Beijinho, né? Conta-me, se tu me ama, conta o segredo. Sai fora, em nome de Jesus. Uma única pessoa pode destruir. Gente, isso aqui é forte. Uma única pessoa pode destruir o propósito de Deus na sua vida. Que Deus tem para você. Uma única pessoa. Aleluia. Vocês estão entendendo? Que não foi uma nação. Foi uma. Sexto, e a gente encerra. Absorva o contínuo fluir da sabedoria aos pés de seu mentor. Olha, eu não tinha lido essa parte. Provérbios 13:20. Anda com sábios e será sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Então, absorva o fluir de sabedoria aos pés do seu mentor. Tenha alguém para te ensinar. Tenha alguém para te ensinar. Você precisa. Ok? Você precisa ter alguém. Para de achar que você é autossuficiente sozinho. Você pode perder um dia. Olha isso aqui. Você pode perder em um dia o que levou 20 anos para construir. Não arrisque. Ah, meu Deus. Você pode perder em um dia o que levou 20 anos para construir. Não arrisque. Lute qualquer batalha necessária para manter o seu foco. Lembre-se, pessoas serão designadas pelo inferno para distraí-lo, desencorajá-lo e atrasar o propósito e desviá-lo dele. Oh, meu Deus. Foi gostoso hoje, né? Deixa eu contar um segredo pra vocês. Contei pra Lili ontem, eu acho. Eu disse pra ela, amiga, tem um tempo que eu tava querendo fazer umas lives e tal, mas eu pensava, eu vou ter assunto assim pra falar todo dia, gente. Aí eu falei com ela que acaba as lives e eu mesmo fico, uau, Jesus. Uau, ele é bom demais. Quem lembra da nossa frase? Vamos ver se vocês estão lembrando. Quem lembra da frase que é pra nós falarmos hoje? Que hoje ela foi entregue no meio. Deixa eu voltar aqui pra mim lembrar a irmã que quer pedir de oração pelos filhos dela que tá doente. Enquanto vocês vão falando, qual é a nossa frase de hoje?
a Lívia, né? Pedido de oração pelos filhos da Lívia. É o Luiz, Arthur, é isso? É o nome dos dois? Ou é Luiz e Arthur? Filhos da Lívia. Quem lembrou da nossa frase? Vamos orar, creia no milagre. Quem lembrou da nossa frase? Bora lá. Deixa eu tentar atualizar os comentários. Yes! Eu não serei um membro atrofiado do corpo de Cristo. Vocês são inteligentes, gente. Deixa eu tentar falar o nome dela. Kisilene, vou falar Lene. Tá pedindo oração pela vida do João Raimundo, que irá passar por uma cirurgia. Amém. Vamos orar. João passar por cirurgia. Nós vamos orar agora, meus amados. Ó, para vocês terem noção, nós recebemos um pedido de oração, acredito que antes de ontem. Uma moça estava muito triste, desesperada. Ela é nova convertida, que o pai dela estava com uma infecção no pé, uma bactéria. O médico já tinha dito que ia amputar o pé, mas que ia repetir o exame no dia seguinte, antes da cirurgia. E na visão do médico, já tomou a perna, vamos ter que amputar a perna dele. E se ela avisa a gente recebe o recado de noite e a cirurgia no outro dia. Oramos. Coloquei a igreja para orar. E qual foi o resultado? A bactéria que o médico tinha certeza que o pé tá perdido foi pro calcanhar e tiraram um pedacinho do calcanhar apenas. Gente, há poder na oração. Você tem que entender isso. Ele ia perder a perna. Ele ia perder a perna. A sentença certa era o pé, com certeza. Vamos repetir o exame só para ver a altura, porque a perna lá a gente quer saber se é no meio da canela, se é no joelho, se é no toco lá em cima, para ver a altura. Mas a perna, um pedaço dela vai também, tá? Vai ser só o pé não. E a bactéria foi reduzida para o calcanhar, tirando um pedacinho, tipo um bochechinho assim. Fala se o poder não é para os nossos dias. Fala, gente. Para. Eu fico irritada com esses crentes que falaram que o poder não é mais para hoje, que Jesus não cura mais hoje. Eu tô meio irritada, uma irritação santa. Bora orar então? Bora lá? Quero que vocês me ajudem nessa oração. Quando eu orei pelo pai dessa moça, eu não orei sozinha, eu também pedi oração. E aqui é o corpo junto. Nós vamos orar pelos filhos da Lívia, Luiz e Arthur, que não estão bem de saúde. E nós vamos orar pelo João, que vai passar por uma cirurgia. Tá bom? Oremos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro agora a cura, a saúde na vida dos filhos da Lívia, do Luiz e do Arthur. Em nome de Jesus, espíritos de enfermidade, eu dou agora uma ordem. Sai no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, que a unção venha fluir através da distância também. Envia lá os teus anjos onde estão essas crianças. Traz cura e saúde para que esta mãe veja que o teu poder continua fluindo nos nossos dias, sim. Que o poder é para os nossos dias, sim. Pai, assim como o Senhor foi na vida daquele moço, reduzindo aquela bactéria a praticamente nada, nós oramos agora pelo João, que vai fazer uma cirurgia, eu não sei a área, eu não sei aonde. Guia a mão dos médicos, dai o livramento e escape, que o teu nome seja glorificado. Pai, eu oro agora por todas as pessoas que estão aqui nesta live. Oro pela filha da Giovana, a Aline, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha libertar, salvar, fazer aquilo que é necessário. Oro pela vida e a família de todos que aqui estão, Senhor. Honre, porque os teus filhos têm honrado a tua palavra. Honre eles em resposta à honra deles ao Senhor, ao estar aqui, primiciando, Senhor, as primeiras horas do seu dia ao Senhor, para aprender mais do Senhor. E eu sei que o céu não fica devendo nada a ninguém. Nós te louvamos por esse dia. Obrigada pela sua presença. Oh, glória. Oh, aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Abençoa, Senhor, o Caio, Felipe, traz libertação. Visita ele naquele lugar, Jesus.
Tome em suas mãos o Ângelo também. No nome de Jesus. Aleluia. Gente, nós vamos encerrar. Graças a Deus o Senhor nos ajudou a entregar tudo. Ele é bom. Obrigado por ter ficado até aqui, tá bom? 2 de março, o que vai acontecer? O nosso Oi Filha, um dia inteirinho, provando mais de Deus. Tá bom? Um dia todinho. Bora, vocês mesmos lembram, né? Bora pra selfie. O pessoal cobrando a selfie, bora lá pro print, gente. Tiraram? Te espero mesmo, Zanda. Então, 2 de março, nós vamos começar a abrir o link para as inscrições, tá bom? Vocês são as primeiras a saber, a gente ainda não informou em nenhum outro lugar. Vocês acreditam que eu não anunciei nem na igreja? Quem tá sabendo é porque tá aqui, ou porque tá no grupo de oração, de intercessão e jejum. Mas a igreja mesmo não tá sabendo. Olha que privilégio, né? Que Deus abençoe. Vejo vocês então amanhã às 5h59. Não esquece da nossa frase lá, tá bom? Nos marca e assim a gente consegue alcançar mais alguém. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, um final de semana extraordinário. Te vejo amanhã. Amanhã é sábado, mas nós estaremos aqui em nome de Jesus, assim Ele permitindo. Tchau, gente. Até amanhã.